Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel e esse é meu canal. Bom, eu criei esse canal há uns anos, nem tinha mexido mais, mas o intuito era só para compartilhar uma experiência que eu tive e que poderia ajudar alguém que estava na mesma situação que eu. Que quando eu achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu achei, gente, eu passei uma situação tão terrível que eu achei que eu não tinha mais perdão. Eu fiquei com medo, eu estava numa situação de muita dor e o Senhor veio ao meu socorro. E eu vi que não era só eu que estava passando por isso, sabe? Eu até vou gravar outro áudio, porque mesmo ouvindo aquele áudio, tem pessoas que me perguntam, mandam perguntas, porque estão com medo. E aí eu gravei mais dois áudios, eu compartilhei minha história no primeiro e nos outros dois foram de pessoas próximas a mim e pessoas da minha família. E aqui, eu tenho dias já que eu venho sentindo de compartilhar essa história de hoje. É uma história assim que é triste, né? Mas também conta a conversão da minha família, como foi, pelo menos assim, sem os detalhes, bem. Mas o foco aqui é uma outra pessoa que também fez parte da minha família. Eu estou gravando esse áudio aqui hoje, tem até meus vizinhos estão com música ligada, mas eu acho que vai dar para entender direitinho e a música tá longe, né? Eu escrevi tudo para eu não perder nenhum detalhe. Então eu vou ler e aquilo que eu lembrar que não tiver escrito, eu vou parar para poder falar e aí eu volto a ler. Porque é uma história, a história tem muitos anos. Eu tava na pré-adolescência, uma parte foi na minha adolescência e eu já tô com 39 anos, então tem muito tempo isso, 27 anos já. E eu vou compartilhar hoje a história da Janete, né? Era irmã do meu padrasto. E o que a bruxaria pode fazer na vida de uma pessoa? Por que eu tô gravando esse áudio? Porque na minha igreja, como eu disse no primeiro áudio, o pessoal da minha igreja não é muito assim, pelo menos o pessoal que estava lá antes, não acredita muito em revelação, em profecia. E tem muitas igrejas hoje que não vivem essa coisa do espiritual. É apenas viver, ouvir a palavra, tentar praticar, ser bom. São igrejas que estão deixando a espiritualidade morrer. E nós sabemos que os crentes são pessoas espirituais, pessoas que vivem em contato com o Senhor. E o Senhor é espírito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não acredita nem em bruxaria mais. E, infelizmente, nesse mundo, Satanás tem muito poder. E a bruxaria tem efeito nesse mundo. Infelizmente, as trevas estão crescendo cada dia mais e a igreja do Senhor está dormindo. E eu quero compartilhar isso porque muita gente na igreja sofre com isso. Tem igrejas que não acreditam mais em revelação. Eu vi igreja que não acredita mais no batismo do Espírito Santo, que acha que batismo no Espírito Santo são coisas da época dos discípulos. Mas por que eu vou compartilhar? Porque a igreja do Senhor é viva, é poderosa e é ela que tem que combater o inferno. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu vou compartilhar, você que está ouvindo aí, que conhecer alguém que está passando pelo mesmo, ore por essa pessoa, faça campanha, né? Porque o Senhor Jesus nos fez como o sal da terra. E o sal antigamente tinha qual função? Além de dar sabor aos alimentos, era com o sal que se conservava, porque o sal ele tirava a umidade que era causadora, né, que proliferava as bactérias. A forma de conservar uma carne para não apodrecer era usando sal. E é isso que o Senhor quis dizer. Esse mundo só não apodrece mais por conta dos servos de Deus. E foi por conta de servos de Deus que a minha família hoje está viva, que a minha família se converteu ao Senhor Jesus. Bom, a minha mãe se tornou mãe muito jovem. Ela engravidou com 16 anos. E durante 4 anos ela viveu com meu pai. Só que o casamento não deu certo. Se casou aos 16 anos e aos 21 anos ela voltou para a casa da minha avó com 3 filhas. A minha avó estava construindo um centro, né? Ela era de uma religião ocultista. E ela era sacerdotisa, vou dizer assim. Eu não quero falar nome para não ofender ninguém, mas eu acho que eu tenho direito de contar a minha história. E a minha avó, como sacerdotisa, recebeu ordem das entidades para poder construir um local de culto daquela religião, um local onde pudesse reunir pessoas para compartilhar a fé dela.
E assim, quando minha mãe voltou para a casa da minha avó, tinha um pedreiro lá, um pedreiro jovem, e a minha mãe se apaixonou por esse pedreiro e ele por ela. Na época, o meu pai, ele sempre foi mulherengo, sabe? Meu pai sempre foi um homem das festas, das farras, e minha mãe suportava tudo porque amava muito ele. Só que chegou um momento que ele conheceu uma mulher, se apaixonou e não voltou mais, deixou minha mãe. E como o local era de aluguel, ele avisou para minha avó para buscar minha mãe lá. E minha mãe voltou para a casa da mãe dela, né? Com 21 anos apenas e 3 filhas. Gente, naquela época era muito normal as mulheres casarem jovens. Então, muitas vezes, mulher de 25 anos tinha 5 filhos, estava separada ou suportava, né, uma vida com o marido, a vida do jeito que estava. A minha mãe suportava, mas ele foi embora. Esse homem veio se tornar o meu padrasto, esse pedreiro. E o meu pai, ele voltou atrás depois de um tempo. Só que a minha mãe já estava amaziada com meu padrasto e grávida da 4ª filha. Bom, a família desse meu padrasto era numerosa. Era o pai, a mãe e 10 filhos. As famílias se aproximaram e com a inauguração do centro que a minha avó havia construído, todos passaram a frequentar. E muitos dos filhos dessa família, né, os irmãos do meu padrasto, se desenvolveram na religião, estreitando ainda mais os laços entre as duas famílias. O centro vivia lotado. Isso, gente, era o ano de 1989. Eu tinha 5 anos de idade. Não, era o ano de 1988. Eu tinha 4 anos e no ano de 89 o centro foi inaugurado. O centro vivia lotado e a minha avó era muito conhecida e respeitada na região. Mas um dia ela conheceu um homem da cidade que moramos hoje e se apaixonou por ele e pela cidade. Ela se mudou para cá e trouxe os filhos e os netos. O ano já era 1993. E a família do meu padrasto ficou lá na cidade que a gente morava antes, que era a região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E os problemas no casamento dele com a minha mãe ficaram pior, porque ele já tinha muitos problemas. O meu padrasto tinha o mesmo perfil do meu pai, farra e mulher, só que ele ainda conseguia ser pior. Não vou dar muito detalhe, mas a nossa mudança para cá, para essa cidade, no interior de Minas, já era plano de Deus. Chegando aqui, a minha avó abriu um novo centro e novos adeptos surgiram. Entre eles veio uma senhora e os filhos dela. Um desses filhos é um dos protagonistas dessa história. Protagonista, sim. Ele é um participante. Vou falar dele fisicamente. Ele tinha uma deficiência física, não tinha boa aparência. Só que ele é aquele cara gente boa, sabe? Aquele cara legal, gosta muito de bater papo, tinha um papo legal, e aqui no interior todo mundo conversa com todo mundo, então ele passava assim aquela imagem de ser inofensivo. Vamos chamá-lo de Arnaldo. Arnaldo mergulhou de cabeça na religião, se desenvolveu e ficou tão forte que ele passou a praticar atos que nem a minha avó praticava, mas ele era um grande apoio para minha avó. Esse Arnaldo tinha a idade da minha mãe, mas acabou se envolvendo com a minha avó. Passou um tempo e a minha mãe, que já tinha dado 2 filhas para o meu padrasto, ficou grávida pela 6ª vez. Se lembram que eu falei que o meu padrasto tinha muitos irmãos? Então, era 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres, fora a mais velha, que morreu ao nascer. Bom, uma das irmãs do meu padrasto, das do meio, estava naquela fase da rebeldia, adolescência. Ela tinha 16 anos e os pais não estavam dando conta. O meu padrasto era aquele homem imoral e sem exemplo nenhum. Mas ele sabia se impor com os outros, ser rígido, inclusive com os irmãos mais novos. E depois que o meu irmão nasceu, os pais, com a desculpa de ajudar minha mãe, mandaram a filha adolescente para cá. Eles moravam na região metropolitana de Belo Horizonte e aqui é interior. Então eles acharam que isso ajudaria a aquietar a moça. Mas na verdade, gente, aqui onde eu moro sempre teve locais para os jovens se divertirem. Então acho que eles, né, queriam mandar o problema para a mão de outra pessoa, que meu padrasto era muito autoritário, para ver que ele poderia controlar ela mais. A moça, vamos chamá-la de Janete. Eu troquei os nomes, né, porque eu não quero problemas com a outra parte. Janete era uma jovem linda, uma morena de corpão, tipo aquelas rainhas de bateria.
cheia de vida, no auge dos seus 16 anos. Ela, inclusive, era adepta da religião. Quando eu morava lá, eu lembro que ela tinha 13 anos e ela era médium, recebia os espíritos. E depois que a minha avó fechou o centro lá, ela deixou de praticar a religião. Chegando aqui, ela logo arrumou um namorado, porque assim o meu padrasto deixava ela sair, porque o rapaz era muito sério. Eles contrastavam muito, pois ele era sério demais e ela era aquela moça alegre, exuberante. Acontece que, infelizmente, para ela, Arnaldo colocou os olhos nela, sendo, claro, rejeitado. A minha avó desconfiou, e como acontece com muitas mulheres, a maioria, ela passou a ter ciúme e perseguir a moça. Muitas mulheres passam a ter ciúme e perseguir a mulher que o companheiro está colocando os olhos, como se a mulher de fora tivesse culpa por ser bonita. Imagina uma menina de apenas 16 anos, no auge da beleza, uma mulher caminhando para os 50 e o companheiro dessa mulher está na metade da idade dela. O ciúme cega a pessoa, mesmo uma mulher muito correta como a minha avó, porque religião não tem nada a ver com caráter. A minha avó era muito correta e nos criou com a minha mãe com pulso firme para sermos pessoas de bem. A partir dessa desconfiança, Janete passou a ser perseguida na minha casa, mas só pela minha avó. E como a minha avó mandava na família, era a matriarca da família, ninguém falava nada. Éramos muito pobres. Meu padrasto ganhava um bom salário, mas gastava tudo nas noitadas. E a minha avó, mesmo morando em outro bairro, sempre segurava a família nas costas. Nesse tempo, Janete ficou grávida. E mesmo namorando, tendo namorado, grávida do namorado, a minha avó falava para todo mundo que o filho era de Arnaldo, que ela tinha certeza que o filho era dele. Pois esse Arnaldo, gente, mesmo sendo rejeitado, usava o nome da menina para fazer ciúme na minha avó. Bom, todas as sextas-feiras tinha sessão no centro e a minha mãe arrumava todos os filhos e íamos para lá. Mas nem meu padrasto e nem a irmã dele acompanhava a gente. Numa dessas sextas, a gente foi como de costume, às 6 da tarde, e deixamos Janete tirando um cochilo no meu quarto. Mais tarde, ela sairia com o namorado. No outro dia, ela estava estranha. E minha mãe, preocupada, perguntou o que houve. A barriga dela ainda não tinha aparecido, pois a gravidez era recente. E segundo a minha mãe, era a fase mais delicada. O que eu ouvi foi por alto, pois a minha mãe não falava certas coisas na nossa frente. Bom, gente, o que eu ouvi foi assim. A gente foi pro centro e a Janete ficou em casa dormindo. O meu padrasto ficou no outro quarto, dormindo também. Pouco tempo depois da gente sair, ele escutou um grito. Quando ele correu lá, ele encontrou a irmã dele com os olhos arregalados e ela disse que não era nada. Apenas se assustou. Só que para minha mãe, ela falou que enquanto ela estava cochilando, ela viu uma mão preta que bateu no pescoço dela. Dias depois desse ocorrido, surgiu um caroço no pescoço de Janete, do tamanho de uma bola de gude, e aquilo começou a incomodar. Ela foi lá no médico e eles disseram para ela que era só uma gordurinha fácil de tirar. Bom, eu me lembro dessa época. Eu tinha uns 10 para 11 anos e para quem não sei se alguém não conhece bola de gude, eu acho que todo mundo conhece, era o tamanho de uma acerola. E aquilo ficou. Eles marcaram uma cirurgia para ela, mas no dia da cirurgia ela ficou com medo. Bom, mas mesmo que tivesse tirado, não ia adiantar. Como vocês devem estar imaginando, aquilo era uma obra de bruxaria. E junto com a barriga de Janete, o caroço foi crescendo e ela passou a ter crises de dor, mas ninguém fazia nada. Aqui, eu vou fazer meu comentário fora do texto que escrevi. Eu não sei se era por conta da época, porque ela estava grávida. Eu não sei qual era o tratamento que seria depois, porque depois que o menino nasceu que ela foi tratar, mas na época eles passavam só um remedinho para a dor. Ela sofria tanto, gente, eu ficava com muita dó. Ela sofria em silêncio, sabe? Eu nunca vi ela chorar, mas eu lembro que ela tomava o frasco de remédio todo de uma vez e desmaiava. Grávida, tá? Nessa mesma época, eu tinha 10 para 11 anos ainda e esse era o ano de 1995 ainda. Jesus veio no meu sonho e falou que ia libertar minha família. Eu nem sabia que era Jesus, porque para mim, Jesus era parecido àquele das imagens.
Mas depois que a minha família se converteu, quase 20 anos depois de tudo isso, o Senhor me fez lembrar, que eu nem lembrava mais, para eu saber que aquele que falou comigo no meu sonho era Jesus. Depois desse sonho, as entidades começaram a ameaçar minha avó, dizendo que se ela largasse aquele caminho, morreria, porque na infância dela, ela foi curada pelas entidades, estava a ponto para morrer. E eles curaram e disseram que ela ia servir a eles, que ia abrir uma casa para eles e que seria chefe de terreiro. Mas a minha avó estranhou, pois ela nunca tinha pensado em largar aquele caminho. Mas uma coisa eu falo, Satanás já sabia que Deus ia libertar a minha família. Poucos dias depois disso, desse sonho que eu tive, um pastor visitou, estava evangelizando a rua. E aí, ele foi, bateu no portão da minha casa. Ele pediu para entrar. E quando ele entrou, gente, ninguém evangelizava a minha casa. Todo mundo sabia que a minha família era ocultista. E esse pastor, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até na minha casa esse dia. Ele pediu para entrar e conversar com a minha mãe lá dentro. E a minha avó não estava, porque ela morava em outro bairro. Se ela estivesse lá, ela não ia aceitar. E ela mandava na minha mãe. E aí, a minha mãe permitiu que ele entrasse. A sala da minha casa era muito grande, aqui no interior de Minas. Né? A gente constrói aquelas salas assim, com a porta virada para a varanda. Geralmente reúne as famílias, são famílias grandes, pelo menos eram na época, né? E ele entrou e falou assim, chama os menininhos. E a gente, todo mundo reunido na sala. Ele falando de Jesus para minha mãe, de Jesus para a cunhada da minha mãe. Ele olhou para ela, a barriga dela não aparecia ainda, e falou para ela assim: moça, isso no seu pescoço é uma obra de feitiçaria feita para matar. Mas se você entregar seu caminho para Jesus, ele pode te curar. Continua na parte 2.